Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Marcheso e esse é o quadro Eu Me Lembro, onde eu trago casos de feminicídio que aconteceram aqui no Brasil. Hoje eu trouxe um caso muito famoso que provavelmente vocês acompanharam ao vivo, como eu acompanhei, que é o caso da Eloá, que aconteceu em São Paulo em 2008. Eu pensei muito antes de trazer esse vídeo, porque meu canal é focado em casos desconhecidos e também esse é um caso muito grande e muito pesado. Mas, como vocês pediram muito, eu resolvi trazer aqui para o canal, então eu reuni o máximo de informações que eu consegui sobre esse caso e mesmo 13 anos depois do que aconteceu, ainda saem notícias sobre ele. Lembrando que o intuito desse vídeo não é desrespeitar as vítimas e muito menos criar sensacionalismo. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Eloá Cristina Pimentel tinha apenas 15 anos na época dos fatos. Ela era conhecida pelos seus colegas por ser uma menina muito simpática e muito alegre. Eloá era uma menina muito falante e por causa disso ela tinha diversos amigos e também ela gostava muito de música eletrônica. Ela tinha os cabelos pretos e bem compridos, também tinha os olhos puxados e um sorriso bem largo e por isso era considerada uma das meninas mais bonitas da escola. Ela cursava o primeiro ano do ensino médio no colégio José Carlos Antunes, que fica em Santo André, na região do ABC, aqui em São Paulo. Apesar de morar aqui em São Paulo desde os seus 2 anos de idade, a Eloá nasceu em Maceió, no estado de Alagoas. Ela é filha de Ana Cristina, que trabalhava como merendeira, e filha de um segurança chamado Aldo, que na verdade se chama Everaldo, mas depois a gente chega nisso. Ela tinha mais 2 irmãos, que era o Everton Douglas Pimentel, que era o mais novo, e o Nixon Pimentel dos Santos, que era o mais velho. Um dos seus colegas de escola comenta que a Eloá era muito prestativa e sempre que alguém estava precisando de alguma ajuda, ela era a primeira a se voluntariar. Quando a Eloá tinha apenas 12 anos, ela conheceu o seu primeiro namorado chamado Lindenberg Alves. Ambos moravam no mesmo prédio, que na verdade é um conjunto habitacional mais conhecido como Coab. Na Coab que eles moravam, tinha mais de 50 prédios e o Lindenberg morava em um desses prédios, então eles acabaram se conhecendo. Na verdade, o Lindenberg já era amigo de um dos irmãos da Eloá, o Douglas, porque eles jogavam futebol juntos, só que depois de um tempo ele foi conhecer a Eloá. O Lindenberg era um rapaz de 19 anos que namorava a Eloá de apenas 12 anos. Ele tinha cerca de 1,75 m de altura e pesava cerca de 70 quilos. Entre os moradores do prédio, ele tinha o apelido de Liso, porque ele era muito ágil no futebol. Assim como Eloá, ele também não tinha nascido aqui em São Paulo. Na verdade, ele nasceu na Paraíba e veio para cá também com 2 anos. Ele é o caçula de 4 irmãos, todos de pais diferentes. Ele também estudou na mesma escola que a Eloá, e lá ele ficou até o 3º ano do ensino médio, mas ele abandonou os estudos porque ele queria trabalhar integralmente. Ele, durante a semana, trabalhava como auxiliar de produção numa empresa da Bombril, em São Bernardo do Campo. E nos finais de semana, ele trabalhava como entregador de pizza para ajudar na renda da família, conseguindo aí mais ou menos uns R$600. Ele gostava muito de ir para festas, bailes funks e também gostava de empinar a sua moto. Quando ele tinha tempo, ele gostava de jogar futebol na quadra do prédio, incluindo o irmão da Eloá, o Douglas. Mas ele era visto por todos esses garotos, apesar de ser trabalhador, como uma pessoa ruim. O filho de uma das amigas da mãe da Eloá falou que ele tinha a fama de ser tranqueira. Ele também era conhecido pelas suas constantes mudanças de humor durante o jogo, ou seja, uma hora ele estava muito feliz e comemorando e na outra hora ele já estava muito estressado. Mas alguns vizinhos aí que viam ele pelo prédio o descreveram como um cara normal e trabalhador. O relacionamento entre ele e a Eloá era daqueles de pré-adolescentes que estavam sempre indo e voltando. A mãe da Eloá, quando perguntada sobre por que deixou a filha namorar um cara muito mais velho, ela respondeu que queria evitar que a filha namorasse escondido e, ao invés de proibi-la, ela só impôs várias regras. O relacionamento entre eles vinha entre idas e vindas, na verdade foram mais de 10 términos e durou mais ou menos aí 2 anos. Para os amigos, a Eloá falava que o namorado era muito ciumento, possessivo e arrogante. Depois de terminar tantas vezes, ela decidiu que aquela seria a última. Ela então começou a ignorar o Lindenberg e a recusar todas as suas ligações, mas ele insistia em reatar o relacionamento. Ao longo do último ano de vida da Eloá, Lindenberg ligou para ela praticamente todos os dias. Ele chegou a ligar mais de 15 vezes em uma só tarde. Eloá chorava nas aulas
e falava para os amigos que não sabia mais o que fazer. Então, percebendo que o namoro não seria reatado, o Lindenberg começou a ameaçar um garoto. O Lindenberg ficou bravo com ele porque ele estaria ficando com a Eloá. Mas a situação piorou quando o Lindenberg descobriu que a turma da Eloá iria em uma excursão para o Hopi Hari, que é um parque de diversões que fica aqui em São Paulo. O Lindenberg ficou tão furioso com isso que ele seguiu o garoto e parou com a sua moto na frente dele, o intimidando, falando que era para ele se afastar da Eloá, que se ele não se afastasse, ele ia matar os dois. Depois disso, ele ainda foi de encontro com a Eloá, que acabava de sair da escola, e a agrediu. Ele deu um soco nas costas da Eloá, fazendo com que ela se desequilibrasse e caísse no meio da rua. A Eloá chegou a contar para alguns amigos e familiares sobre a agressão, mas ninguém acreditou. Ela então decidiu contar para sua mãe, que foi até o apartamento do Lindenberg para esclarecer essa história. Ao chegar lá, claro que ele negou a agressão e falou que foi apenas uma briga que terminou com um empurrão. Mas a mãe da Eloá não se convenceu dessa história e cogitou a ideia de ir até a delegacia, mas ela foi convencida a não ir pelo seu marido. O pai da Eloá, o Aldo, disse que o Lindenberg não era uma pessoa ruim e que sua ficha ficasse suja, ele não conseguiria mais emprego. Mas depois de tudo o que aconteceu, foi descoberto que o pai de Eloá tinha outro motivo para se manter longe das delegacias. Em São Paulo, ele usava documentos falsos, então o nome Aldo José da Silva era na verdade um disfarce. O pai de Eloá, na verdade, se chamava Everaldo Pereira dos Santos. Ele é ex-policial militar suspeito de integrar um grupo de extermínio em Alagoas. Ele é foragido desde 1993 e nunca nem sequer contou nada, nem para a esposa, nem para os filhos. Então, na verdade, a Eloá e os irmãos achavam que ele se chamava Aldo mesmo. Voltando ao caso, com o fim do namoro, alguns colegas de Lindenberg contam que ele sempre estava sozinho, calado e com os olhos baixos. Em algumas matérias contam que o Lindenberg também teria falado para esses colegas que naquela semana ele ia fazer algo grande e o nome dele seria ouvido. Até que no dia 13 de outubro de 2008, era um dia normal na vida da Eloá. Ela iria para a escola e depois da escola ela iria trazer alguns amigos para casa dela para fazer um trabalho de geografia. Por causa desse comportamento estranho do Lindenberg nessas últimas semanas, a mãe da Eloá falou para os filhos que caso ele ligasse ou batesse na porta, não era para eles atenderem, nem para eles deixarem o Lindenberg entrar, e na verdade isso era meio que um pressentimento ruim. Então, um tempo depois, como ela havia falado, Lindenberg ligou para o Douglas e ele não atendeu. Então ele liga diversas vezes e de tanto insistir, o Douglas acaba atendendo. Lindenberg na ligação disse que estava muito nervoso e que queria conversar com alguém. O Douglas ficou com dó do amigo e aceitou que ele fosse até a sua casa. Lá eles estavam conversando sobre a Eloá e o Lindenberg estava mexendo no Orkut dela e o Douglas em uma entrevista conta que naquela hora o Lindenberg estava com muitos ciúmes ao ver que a namorada estava seguindo a sua vida. O Douglas então percebe que o Lindenberg ficou muito nervoso e tenta acalmá-lo. Um tempo se passa e aí o Douglas percebe que estava na hora da sua irmã chegar em casa, então ele avisa o Lindenberg. O Lindenberg, que já estava muito nervoso, ficou mais ainda porque ele não queria se encontrar com a ex-namorada, e aí ele pede para o Douglas e eles saem de casa e vão até uma pastelaria. Nessa hora, a Eloá chega com seus amigos em casa para fazerem um trabalho. Uma delas era a melhor amiga da Eloá, chamada Nayara Rodrigues, e tinham mais outros dois garotos, o Iago Vileira, que era namorado da Nayara, e o Vitor Campos, que era amigo da Eloá, e todos eles tinham aí por volta dos 15 anos. Como o Douglas tinha saído e estava sem chave, a Eloá então decide deixar a porta aberta para caso o irmão chegasse e não precisasse bater na porta. Então, depois de comer, o Douglas fala para o Lindenberg que queria ir embora porque mais tarde ele teria um jogo de futebol e não queria se atrasar. Então, o Lindenberg se oferece para levar ele até o jogo e os dois saem novamente de moto. Mas, no meio do caminho, o Lindenberg para a moto em uma represa e manda o Douglas descer. Dali, ele vai diretamente para a casa da Eloá, carregando uma arma e encontra a porta aberta. O Douglas, então, é deixado no meio da estrada e lá ele fica esperando pelo Lindenberg por mais de 30 minutos. Quando o Douglas percebe que o amigo não iria voltar, ele então decide ir até a casa do Lindenberg. Lá ele encontra apenas a moto dele, porque ele não estava em casa, então ele decide voltar para a própria casa.
Quando ele chega, ele bate na porta porque não estava com as chaves e ninguém atende, então ele pensa que não tem ninguém em casa, então ele vai até a calçada e senta lá esperando alguém chegar. Ele espera por mais um tempinho, até que o pai dele chega do trabalho e pergunta por que o filho estava lá na calçada, e ele fala que a irmã dele tinha saído e ele estava sem as chaves esperando por alguém abrir a porta. Então ele explica que o Lindenberg abandonou ele na estrada, e então o pai decide ligar para o Lindenberg para esclarecer a história, e aí quando o Lindenberg atende, ele já estava com a voz muito nervosa, mandando ninguém encostar na porta. Imediatamente, então, o pai tenta abrir a porta da casa e o Lindenberg grita lá de dentro que ele estava com a Eloá e com os amigos dela, armado, e que não era para ninguém entrar. A primeira reação do pai de Eloá foi de chamar a polícia, porque ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e também nem sabia o que fazer. A primeira viatura chega no prédio e rapidamente eles começam a negociar com o Lindenberg. Era sempre muito difícil manter contato com ele, porque ele quase nunca falava. Até que um policial decide chegar perto da porta e o Lindenberg recebe ele com tiros, mas nenhum acerta ele, e aí ele percebe que é hora de chamar os reforços. Nessa hora, a polícia começa a lotar o prédio e a imprensa chega transmitindo isso ao vivo para o Brasil inteiro. O primeiro dia de sequestro começa e eu vou tentar falar para vocês tudo na ordem cronológica. Nas primeiras horas, o Lindenberg agride os dois rapazes, o Iago e o Vitor, falando que não era para eles estarem ali, que ele só queria matar a ex-namorada. Ele também diz que o grupo estava no lugar errado e na hora errada. Lindenberg também ameaça todos eles, falando que ia escolher um amigo para matar e assustar a namorada para depois matar ela. Nessa hora, os dois rapazes começam a passar muito mal, ficando pálidos e suando frio, além de estarem chorando muito, então a Nayara pede para que soltem eles. Lindenberg então fala que se ele soltar os rapazes, as duas não vão sair dali vivas. A Nayara e a Eloá então, sem muita opção, concordam e os dois rapazes são libertados. Nesse ponto já haviam passado mais de 7 horas de sequestro. Depois de soltá-los, o Lindenberg amarra as mãos da Eloá e as mãos da Nayara juntas, utilizando uma camiseta. Lindenberg tinha um celular e era com ele que a polícia se comunicava para fazer as negociações. O Lindenberg então pediu para que os policiais colocassem a mãe de Eloá na linha para que eles conversassem. A mãe de Eloá rapidamente pega o telefone e pede para falar com a filha, mas o Lindenberg não deixa e fala que se a garota não fosse ficar com ele, ela não ia ficar com mais ninguém e ela, de jeito nenhum, ia sair dali viva. Inclusive, por esse mesmo celular, alguns programas de TV começaram a ligar para o Lindenberg para entrevistar ele ao vivo. Ele até dá uma entrevista junto com a Eloá para o programa da Sônia Abrão. É repórter? Isso, filho. A gente tá querendo saber se tá tudo bem com você. Nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tá tudo bem com você, filho? Tá tudo bem, peixe. Quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Abrão. Tudo bem com você? Tudo. Querida, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. No meio da noite, o Lindenberg resolve separar as garotas, então ele deixa a Eloá amarrada na cama do casal e a Nayara vai para a sala e fica em um colchão. Nessa madrugada, o Lindenberg passou a noite espancando a Eloá, que no dia seguinte apareceu toda roxa. Já no dia seguinte, o segundo dia de sequestro, dia 14 de outubro, as pessoas estavam se perguntando por que a polícia ainda não havia invadido o local. E a resposta que eles deram foi que a polícia estava tentando cansar o Lindenberg, ou seja, eles queriam tratar isso tudo de forma mais pacífica possível para vencer ele por cansaço. A polícia então decide cortar a água, a luz e a comida do apartamento, e isso deixa o Lindenberg furioso. A Nayara estava sempre tentando acalmar o Lindenberg para ele não fazer nenhuma besteira, e sempre que ele e a Eloá brigavam, a Nayara agia como apaziguadora. No apartamento em que eles estavam tinha uma TV, então o Lindenberg conseguia saber tudo o que estava acontecendo, inclusive até os planos da polícia que a imprensa estava cobrindo, e aí ele conseguia se situar e planejar os seus atos. A mídia estava muito em cima do caso, eles ficavam 24 horas de olho no apartamento e transmitindo isso ao vivo, inclusive sobre o que a polícia estava planejando, então o Lindenberg sabia tudo o que estava acontecendo. Então ele já sabia que estavam tentando cansá-lo, mas isso não daria certo, e porque mesmo se eles tirassem a comida do apartamento, a mãe da Eloá tinha feito compras um dia antes do sequestro, então tinha comida suficiente para mais de 20 dias. Fora que para dormir, ele amarrava a Eloá e a Nayara, e aí ele conseguia cochilar um pouco e quase nunca parecia cansado.
Mas, depois de um tempo conversando, eles conseguiram negociar com Lindenberg sobre religarem a luz em troca da soltura da Nayara. Nessa hora, então, o Lindenberg cede e deixa a Nayara sair, porque no dia anterior ela teria falado para ele que não via o pai há mais de um ano, então ele meio que teria se comovido, porque ele também não tinha o pai presente e deixou a garota sair. A Nayara então saiu, acompanhada pelos policiais, ela também prestou o seu depoimento e depois foi levada até a casa da avó para passar a noite. Já no outro dia, a avó da Nayara acordou ela falando que tinha um policial na frente da casa falando que ela teria que ajudar na negociação. A Nayara não tinha como recusar porque era sua melhor amiga que estava lá, então ela queria muito ajudar. Ela então foi levada até um posto de comando que ficava bem perto da região do sequestro e eles colocaram ela pelo telefone para falar com Lindenberg. Nisso, ele faz a sua exigência, que era que a Nayara e o irmão da Eloá, o Douglas, fossem até o apartamento. A Nayara em nenhum momento foi perguntada se ela realmente queria ir até o apartamento e também não foi aconselhada caso o Lindenberg tentasse fazer alguma coisa. Mas mesmo assim eles vão, a Nayara vai na frente e o Douglas vai atrás e fica bem no corredor. Nessa hora, o Lindenberg estava falando com a Nayara por um celular e aí ele estava falando para ela que não estava vendo ela, que era para ela chegar mais perto e mais perto e mais perto, e ela foi indo até que ela viu o Lindenberg apontando a arma para a cabeça da Eloá. E aí nisso ele manda as duas darem a mão e manda a Nayara entrar no apartamento. A Nayara então entra de novo no apartamento e essa é uma das partes mais criticadas por todos, o porquê os policiais deixaram a Nayara entrar e por que ela entrou. Mas os policiais afirmaram que avisaram ela para não entrar, só que ela pensou que poderia fazer alguma coisa ingenuamente. Já no terceiro dia, 16 de outubro, a Nayara conta que a Eloá não estava aguentando mais e que ela até pedia para o Lindenberg matar ela, que se ele fosse realmente matar ela, para matar ela logo. Mas aí o Lindenberg aponta a arma para Nayara e fala que vai matar ela. Nisso a Eloá fica mais desesperada e começa a chorar. E aí o Lindenberg dá 2 tapas na cara da Nayara para tentar assustar mais a Eloá. A Eloá até tentou reatar o relacionamento com o Lindenberg, mas ele não acreditou nisso e falou que agora só estava ali realmente mesmo, era para matá-la. Nesse ponto, a polícia já não tinha mais como acreditar no Lindenberg, porque em uma hora ele estava se sentindo o mestre do sequestro, fazendo todas as exigências, e no outro dia ele estava se sentindo para baixo, falando que ia matar as duas e depois se matar. Alguns psicólogos avaliaram o comportamento do Lindenberg e falaram que ele possivelmente teria um transtorno bipolar. E também ele nunca deixava as garotas aparecerem na janela e as únicas vezes que elas aparecem, elas fazem um sinalzinho de positivo para afirmar que estava tudo bem, mas dava para ver no rosto delas a expressão de desespero. Já no quarto dia, 17 de outubro, o dia começou muito calmo. Isso porque o Lindenberg tinha garantido que ia soltar as duas, então a imprensa já estava dando meio que o caso como encerrado. O Lindenberg até pediu para que as garotas colocassem os agasalhos para saírem do prédio, já que naquele dia fazia muito frio. Ele também fez uma outra exigência, que foi um documento assinado por um promotor judicial, afirmando a sua integridade física, ou seja, ele não poderia sair dali baleado, nem com nenhum arranhão. Nessa altura já estava todo mundo acreditando que ele ia soltar as duas, então os policiais decidem fazer uma última ligação para ele, para combinar como seria. E aí, Lindenberg muda de ideia e fala que não vai mais soltar as duas e que ele precisava conversar com a Eloá. Então, eles finalmente decidem não negociar mais com Lindenberg, que já estava na hora de fazer alguma coisa, que aquilo não poderia continuar daquele jeito. O Lindenberg, então, começa a questionar a Eloá sobre quem teria tirado ela da vida dele, tentando colocar a culpa em alguém. Entre os nomes que o Lindenberg apontou, um deles era a mãe da Nayara, que sempre estava tentando aconselhar a amiga da filha a terminar aquele relacionamento tóxico. Ele então percebe a ação dos policiais e tenta colocar uma mesa na frente da porta, arrastando ela, só que ela era tão pesada que quando ele encosta ela na porta, ela faz um barulho muito alto. Os policiais então, ao ouvirem aquele barulho, pensaram se tratar de um tiro e eles resolvem explodir a bomba que já tinham colocado na porta, era uma bomba adesiva. Como a mesa estava na frente, a porta não caiu de imediato, e nesse tempo que a bomba estourou, todo mundo ficou meio tonto e atordoado, e o Lindenberg pegou a arma e atirou 3 vezes. 2 tiros pegam na Eloá, um na cabeça e um na virilha, e o último tiro atravessou a mão da Nayara e entrou dentro do seu rosto. Ele perfurou a minha mão e depois entrou no meu rosto. Porque foi uma tentativa de você se defender. Eu fiz assim.
Depois de alguns segundos, o primeiro policial entra no quarto e tenta disparar um tiro de borracha contra o Lindenberg, mas ele erra o tiro e acaba pegando na parede. Quando a porta foi aberta, a Nayara saiu imediatamente do quarto e mesmo com o tiro no rosto, ela conseguiu ir correndo e foi atendida pelos paramédicos que já estavam esperando por ela. Mais policiais conseguem entrar no apartamento, mas o Lindenberg não atira neles porque o que ele queria fazer ele já tinha feito, que era matar a Eloá. E depois de um tempo, os policiais saem com uma maca de dentro do apartamento e toda a imprensa comemora pensando se tratar do corpo do Lindenberg. Mas depois de um tempo, infelizmente, eles percebem que aquele era o corpo da Eloá. E depois de 100 horas de cárcere privado, o sequestro finalmente acaba. A Nayara foi a primeira a chegar ao hospital e mesmo com um tiro no rosto, ela estava bem e não corria risco de vida. A Eloá chegou logo depois e foi direto para a cirurgia porque ela estava em estado grave. Ela até chegou a fazer a cirurgia, mas ela entrou em coma irreversível e depois de 30 horas ela faleceu no dia 18 de outubro de 2008. O Lindenberg, então, durante a madrugada, foi transferido para o 6º DP de Santo André. Ele precisou ficar em uma sala separada porque era constantemente ameaçado pelos outros detentos. Ainda durante a madrugada, o governador de São Paulo daquela época, que era o José Serra, foi até o hospital prestar solidariedade para as famílias da Nayara e da Eloá. Na versão da Nayara sobre como a invasão aconteceu, ela falou que os policiais invadiram antes de ouvirem tiros e isso foi confirmado pela imprensa, que estava lá todo momento. Mas a polícia disse que as meninas foram baleadas antes da invasão. Na verdade, o que aconteceu foi aquele mal-entendido que os policiais pensaram que a porta se tratava de um tiro e aí invadiram. Já no domingo do dia 19, a família da Eloá autorizou a doação dos órgãos dela, que na minha opinião foi uma decisão muito consciente, que mesmo diante de todo aquele caos, eles pensaram no melhor. O coração da Eloá foi retirado por volta das 4 horas de segunda-feira, em seguida foram retirados o fígado, os rins, o pâncreas e os pulmões. Até as córneas da Eloá foram retiradas e tudo isso ajudou a salvar 7 vidas. O velório da Eloá aconteceu entre os dias 20 e 21 e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Os familiares dela, que vestiam uma camiseta com a foto da Eloá, fizeram uma oração antes do corpo ser sepultado. A mãe e o irmão da Eloá se abraçaram no momento em que a jovem foi enterrada. Voltando à história do pai da Eloá, que nem sequer compareceu ao velório. Como a imprensa estava muito em cima do caso, eles filmavam tudo que tinha a ver com a Eloá, então eles acabaram filmando o rosto do pai dela. Nisso, a polícia alagoana acabou reconhecendo o foragido. Entre os crimes que o Everaldo cometeu está o assassinato de um irmão do ex-governador de Alagoas. Agora, sobre o caso de novo, quando o inquérito saiu, o Lindenberg foi denunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a Eloá. Tentativa de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao disparo contra a refém, Nayara. A tentativa de homicídio qualificado para assegurar a execução dos crimes contra o sargento da Polícia Militar, Antônio Valeriano. O pai de Eloá também foi indiciado por uso de documento falso e porte de arma ilegal. A reconstituição do crime foi feita e o juiz aceitou a denúncia integralmente por todos aqueles crimes que eu falei. Então, 4 anos depois, o julgamento do Lindenberg foi feito e ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Mas, um tempo depois, a pena dele foi reduzida por votação unânime. A defesa alegou que o julgamento foi comprometido pelo clima de comoção e indignação pela juíza. Eles, então, avaliaram que era preciso considerar os crimes dentro de um mesmo contexto e não avaliar crime por crime, que aí dariam 12 crimes diferentes. A pena dele, então, foi diminuída de 98 anos para 39 anos e 3 meses de regime fechado. Mas, alguns anos depois, a polícia concedeu o regime semiaberto, que é quando você trabalha de dia e dorme na prisão. E, por trabalhar na prisão, ele teve 313 dias de pena perdoados. No semiaberto, ele também tem direito a 5 saídas por ano, entre elas o Dia dos Pais, o Natal e o Dia das Crianças. Mas, depois de 4 meses, ele voltou ao regime fechado. Isso aconteceu porque foi realizado um teste de personalidade com ele, que constatou traços narcisistas e antissociais, além de contar impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto, apresentando postura autocentrada. Outro ponto ressaltado foi
personalidade agressiva e com alternâncias de comportamento. Ele então voltou ao regime fechado e vai ter que cumprir sua pena sem direito a saídas. Mas, infelizmente, aqui no Brasil ninguém fica preso mais de 30 anos, então, depois de 2022, ele poderá pedir o regime semiaberto novamente. Um ponto muito criticado foi a ação da polícia, que deixou que o sequestro se prolongasse por muito tempo, e quanto mais tempo passa, mais o sequestrador fica inconstante. Outro ponto muito criticado foi que a polícia permitiu que a Nayara retornasse ao sequestro. E também teve diversos outros erros, como no socorro às vítimas, na invasão, e também eles teriam que ter chamado a mãe do Lindenberg, e eles nem pensaram nisso. E fora que os policiais utilizaram força desnecessária contra o Lindenberg. Isso porque, no calor do momento, estava todo mundo com muita raiva, então os policiais espancaram o Lindenberg. Foi divulgado um vídeo que mostrava o Lindenberg prestando depoimento totalmente nu, com o rosto visivelmente inchado e com as mãos algemadas. E agora falando sobre a entrevista ao vivo que o Lindenberg e a Eloá deram para o programa da Sônia Abrão, a emissora Rede TV, que tinha o programa A Tarde é Sua, apresentado pela Sônia Abrão, foi processada e teve que pagar 1,5 milhão por danos morais. Isso porque as entrevistas interferiram na atividade policial, colocando a vida dos envolvidos em risco, e também porque a Sônia Abrão não tinha o menor preparo para conversar com o sequestrador, e também a Eloá tinha menos de 15 anos, então ela teria que ter uma autorização. Quanto às indenizações, a justiça pagou 150 mil para Nayara por danos morais, materiais e estéticos porque ela tomou um tiro no rosto. Já a família de Eloá não conseguiu nenhuma indenização do Estado porque o caso já era considerado fechado. Já o pai de Eloá foi condenado a 33 anos pelos crimes cometidos. Uma notícia bem triste foi que a mulher que recebeu o coração de Eloá morreu esse ano, 2021, devido ao Covid-19. O nome dela era Maria Augusta da Silva dos Anjos, de 51 anos. A família da Eloá lamentou a morte dela, porque para a mãe da Eloá, a Maria Augusta era como uma filha, porque carregava o coração da Eloá. Ainda hoje saem diversas notícias sobre esse caso, que é muito famoso e nunca vai ser esquecido. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Eloá Cristina Pimentel foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi um pouco maior do que o habitual. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação do caso. Se você tem alguma sugestão de caso, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!